Amigos do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos ao programa Brasil de Sião. Eu sou o Renan e cada segunda-feira trago para vocês aqui um vídeo sobre a igreja em algum estado ou Distrito Federal do Brasil. E hoje justamente vamos conhecer a história da igreja no Distrito Federal, em Brasília, capital do nosso país. Vamos conhecer primeiro um pouco mais sobre esse lugar e depois vamos aprender sobre sua história. O Distrito Federal, o atual Distrito Federal, foi criado em 1960. Eu digo atual porque antes o Brasil tinha já um Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, era a capital federal do Brasil. Mas o nosso atual, o Distrito Federal em Brasília, é de 1960. Ele é a capital do Brasil. E uma coisa interessante, ele não é dividido em municípios. Então, o governo do Distrito Federal ele faz a tarefa tanto do município quanto dos estados. Ele é autônomo em relação ao governo federal, apesar de ter um distrito federal, parece que seria uma área onde o governo federal manda, mas não, tem um governo lá. Sua população, apesar de ser ter uma área geográfica bem pequena, é a menor unidade da federação, mas sua população é de 3.094.325 pessoas, de acordo com a projeção do IBGE para 2021. E uma coisa importante que eu quero mencionar, antes de falar da história em si, é a fonte. Como vocês já sabem, eu já comentei em outros vídeos, o irmão Antônio Carlos, que é o responsável, o diretor do canal, ele entra em contato com os pioneiros, com membros, com líderes de cada estado, e com o Distrito Federal não foi diferente. Mas a gente tem uma fonte especial de informações, que é esse livro que está aqui do lado da capa, História dos Santos dos Últimos Dias em Brasília, escrito pela irmã Ludmila Galvão. Esse livro é recente, foi lançado ano passado, eu tenho ele aqui também, ainda não li todo, mas pelo que eu vi já ele é excelente. E é uma grande referência, é a maior obra, é um livro sobre a história da igreja aí, e é um dos melhores que tem a nível de Brasil também. Então, o vídeo aqui eu vou apresentar a vocês algumas datas, e depois uma sequência de fotos, onde a gente vai ver a evolução da igreja aí nesse local. É interessante que é um território muito pequeno, o do Distrito Federal, mas tem uma população muito grande, então a igreja pôde encontrar um campo, um terreno muito fértil para a pregação do Evangelho, para a conversão de indivíduos e famílias, e para o estabelecimento de estacas. Agora um templo, a gente já sabe que vai ter um templo em Brasília, ele já está construído. É o próximo templo do Brasil a ser dedicado, vai ser o próximo. Então vamos lá começar com a cronologia. A história da igreja no Distrito Federal tem início com o fim da construção de Brasília, pelo menos assim, a chegada realmente dos membros, dos missionários aí. Apesar de que é possível que tenha tido membros que trabalharam na construção, mas isso não resultou no estabelecimento da igreja nesse local. Então a primeira data que a gente tem uma referência é 23 de fevereiro de 1960, poucos meses antes da inauguração de Brasília, quando o presidente da missão era William J. Bangerter, da missão brasileira. Ele visitou Brasília junto com um dos missionários, o Elder Memot. Eu espero que seja assim que se fala o nome dele. Eles foram levados pelo irmão Gary Neeleman, que era jornalista e trabalhava para a agência UPI. E nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estava visitando o Brasil e iria... Por causa disso, eles acompanharam um pouco dessa visita do presidente Eisenhower no Brasil. Então esse foi um primeiro contato assim, de uma autoridade da igreja, o presidente da missão, com um dos missionários na capital do Brasil. Em 21 de abril, logo depois, como mencionei, foi inaugurada a capital do Brasil pelo presidente Juscelino Kubitschek, o JK. Vocês podem ver aí uma das imagens simbólicas desse momento de inauguração. E no mesmo ano, pouco depois, o elder Ezra Taft Benson, ele era um membro do Coro dos 12, e nesse momento ele era também secretário de Agricultura
dos Estados Unidos. É o cargo como se fosse o ministro da Agricultura naquele país. E isso não acontece mais hoje em dia, tá? Um membro do Código dos 12 assumiu um cargo, um ministério de um governo. Nessa época ele teve uma autorização especial da primeira presidência do Código dos 12 para fazer isso. E por que eles autorizaram? Justamente porque nessa posição ele poderia ajudar a levar uma imagem da igreja diplomaticamente a outros países. E isso aconteceu no Brasil. É interessante que ele não esteve aqui simplesmente para visitar a igreja. Ele veio como ministro dos Estados Unidos, como secretário da Agricultura. Mas, claro que ele aproveitou e fez algumas reuniões com membros da igreja. Nesse dia 21 de outubro de 60, ele chegou em Brasília como representante do governo dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, é um fato importantíssimo. Um apóstolo estava em Brasília. E pouco tempo depois também, no dia 27 de outubro de 1960, Joseph Fielding Smith, que se não me engano ele já era o presidente do Código dos 12, ele esteve em Brasília, de passagem muito rápido. Ele esteve em Brasília por 2 horas apenas. Ele seguiu para Belo Horizonte. Eu imagino que ele talvez nem tenha saído do aeroporto, talvez tenha só cumprimentado algumas pessoas, não sei o que é que ele fez nessas 2 horas aí. Ele estava acompanhado pela esposa dele, obviamente, e pelo presidente Bangerter, que era o presidente da missão brasileira aí, e o presidente Tuttle, o presidente Theodore Tuttle. Ele era membro do primeiro Código dos 70 e era presidente, o diretor das missões da igreja na América do Sul. Não existia área, não existia presidência de área, nada disso. Tinha um membro do Código dos 12, que visitava de vez em quando, e tinha um 70 responsável por esse continente todinho. E no final do ano, em dezembro de 60, vejam que ano tão interessante, da inauguração de Brasília, né? Foram feitos vários contatos aí. E aí, em dezembro, os elders Coley e Larsen saíram do Rio de Janeiro, que era a sede da missão na época, e foram a Brasília a convite de um piloto de avião. Eles receberam autorização, né, do presidente Bangerter, não inventaram isso da própria cabeça, eles tiveram autorização, claro. E eles fizeram contatos com algumas pessoas em Brasília, inclusive um alto funcionário do governo, e deram a ele uma lição e um exemplar do livro de Mormon. Em março de 61, os missionários Vernon Hadley e Alan C. Monson, que serviam em Goiânia, capital de Goiás, foram a Brasília para encontrar o irmão Benigno Sanchez. Ele tinha escrito uma carta para Salt Lake pedindo informações sobre a igreja. E aí, nesse momento já tinha a igreja estabelecida em Goiânia, né? Já tinha missionários aí. Então o presidente da missão designou eles para visitar o irmão Sanchez. E ele, interessante, ele não sabia, não fazia ideia de onde encontrar a igreja, e escreveu para Salt Lake. Vejam como eram as coisas, né? Mas que bom que tinha missionários aí perto que puderam ir para lá. O irmão Sanchez foi batizado em 17 de maio de 61, pouco tempo depois, pelo elder Lawrence Albert Mauerman. Então, nesse momento, a igreja já estava se estabelecendo realmente aí, já tinha missionários agora, e tinha um membro batizado, um homem que poderia portar o sacerdócio, né, e se tornar um líder. Tanto é que em 9 de novembro de 61 houve a abertura do primeiro ramo, o ramo Brasília. O elder Morse era o presidente do ramo, o elder Mauerman estava aí também. E o local onde foi feito essa abertura do ramo foi na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, no acampamento da madeireira Slavieiro, na casa de Raquel e Ciro Ludgero da Silva. Né? Vejam o local, né? Numa avenida central do Núcleo Bandeirante, no acampamento de uma madeireira. Brasília não foi construída toda logo quando ela foi inaugurada. Muita coisa foi sendo inaugurada depois, né? Tem muito espaço aberto ainda, pronto para esperando a construção, né? Tinha muitos locais disponíveis. E é interessante que até hoje teve um local que foi reservado para o templo, né? Que nunca foi construído nada ali. Então realmente é um local muito abençoado pelo Senhor e preparado. E em 14 de dezembro de 61 foi feita a primeira reunião pública da igreja no Distrito Federal, segundo a memória do pioneiro Manuel Guido.
Em 8 de julho de 62, foi reorganizada a liderança do ramo Brasília. Viram que antes tinha 2 missionários, né, na presidência do ramo, agora passou a ter membros locais, né, membros daí nativos, conversos, que se tornaram a nova presidência do ramo. A gente tem o irmão Ângelo Perillo como presidente, Ciro Ludgero como primeiro conselheiro, foi na casa dele que tinha sido estabelecido aquele primeiro local de reuniões, e o irmão Manuel Guido como segundo conselheiro. Em 12 de agosto de 62 foi feita a primeira reunião do sacerdócio em Brasília, com a presença de 9 membros, e em 17 de março de 63, a primeira reunião da Sociedade de Socorro em Brasília. A irmã que liderou essa reunião foi Vilma Teixeira. Em 17 de maio de 63, os elders Charles Collins e David Peterson visitaram o presidente da República do Brasil. Nesse momento era João Goulart e a esposa dele, né? Falaram um pouco sobre a igreja, o que a igreja fazia, né? O trabalho deles como missionários, apresentaram um pouco sobre o Evangelho e sobre o livro de Mórmon, e deram a ele o exemplar do livro de Mórmon. Foi a primeira vez que em Brasília um presidente da República recebeu representantes da igreja, né? Antes o Ezra Taft Benson tinha se encontrado com o JK, mas foi no Rio de Janeiro ainda, enfim, mas em Brasília foi essa a primeira vez que no Palácio do Planalto foi recebido um livro de Mórmon por um presidente do Brasil. Em 3 de maio de 64 aconteceu algo que é um milagre praticamente, né? Porque a Nova Cap, que é tira de Nova Capital, né, o nome de uma construtora, uma companhia urbanizadora de Brasília, ela cedeu uma grande parte de um grande terreno, gratuitamente para a igreja construir uma capela, que seria a primeira capela de Brasília. E em 2 de junho de 64, houve uma conferência especial com Spencer W. Kimball, do Coro dos Doze, que passou a ser o membro do Coro dos Doze responsável pelas estacas e missões da igreja na América Latina. A construção da primeira capela em Brasília é interessante porque, nesse momento, na década de 60, havia pouquíssimas capelas no Brasil, e essa seria não só a primeira capela do Centro-Oeste, mas ela seria parte de um modelo de capelas interessante. E também o programa de construção de capelas da igreja era diferente, muito diferente de como é hoje. Existiam os missionários de construção. Então, em 18 de junho de 64, chegou em Brasília o primeiro missionário de construção. Aí, Olerte Aparecida Ruda. E em 10 de julho, né, pouco tempo depois, de 64 ainda, foi iniciada a construção da primeira capela, que seria a Capela do Brasil Central, também chamada Capela de Brasília, na Asa Sul. Em 19 de setembro de 64, foi criado um distrito, em Brasília, o distrito Candango, e em 1º de novembro de 64, com a presença do elder Hélio da Rocha Camargo, foi assentado o primeiro tijolo da capela aí que estava sendo construída na Asa Sul, né? Imagino que, então, que já tinham construído alicerces, uma boa parte do terreno já estava sendo trabalhada, então o primeiro tijolo foi colocado de modo simbólico nessa data. Alguns meses mais na frente, em 11 de julho de 65, foi inaugurada a Capela da Asa Sul, com a presença de aproximadamente 200 pessoas. E foi chamado um novo presidente do ramo aí nesse dia, o Jason Garcia Souza. Foi o segundo líder desse ramo, o segundo presidente do ramo local, né? O primeiro ter sido missionário, o segundo e o terceiro eram membros locais de Brasília. Algo interessante também aconteceu em abril de 66, porque o apóstolo Richard L. Evans, ele tinha sido eleito presidente do Rotary Club Internacional e visitou Brasília como presidente dessa instituição internacional. Então, foi algo muito interessante, parecido com algo que tinha acontecido antes com o elder Benson. Ele visitou como uma autoridade civil, mas claro que aproveitou e passou um tempo com os membros da igreja. Inclusive, no dia 17 de abril, ele presidiu uma conferência do ramo local. Algo muito importante para a igreja, em qualquer parte do mundo, é enviar missionários para o campo, para o serviço. E no dia 19 de março de 67, aconteceu de o Distrito Federal enviar seu primeiro membro para o serviço missionário, o irmão Carlos Roberto Gomes Menezes.
E em outubro de 70, né, houve a formação do Distrito Brasília. Conjugamos Brasília, Goiânia e Anápolis. Então veja que Brasília passou a ser o centro, digamos assim, da liderança da igreja no centro-oeste. Antes tinha a igreja, apesar de ter chegado primeiro em outros locais, no estado de Goiás, mas Brasília passou a centralizar isso por causa do crescimento, inclusive crescimento populacional, já tinha capela, entre outros fatores. Em 3 de março de 75, o presidente Spencer W. Kimball, presidente da igreja, há pouco tempo, ele encontrou-se com Ernesto Geisel, que era o presidente da República em Brasília. Então, foi a primeira vez, então, até onde eu tenho entendido, que um presidente da igreja encontrou-se com um presidente da República do Brasil. Já tinha acontecido antes, né, como eu mencionei, missionários ou apóstolos encontrarem-se com presidentes da República, ou no caso do Elder Benson, de um futuro profeta encontrar-se com um presidente da República, mas um presidente da igreja e um presidente da República se encontrarem, essa foi a primeira vez. E em 12 de outubro de 1980 foi criada a primeira estaca da igreja no Brasil Central, né, toda essa região, em conferência presidida pelo Elder Ezra Taft Benson. Nesse mesmo dia, em 12 de outubro de 1980, às 13h45, o Elder Ezra Taft Benson, na verdade, presidente Ezra Taft Benson, porque ele já era presidente do Coro dos Doze nesse momento, ele proferiu a oração dedicatória do Brasil, dedicando e abençoando o Brasil para a pregação do Evangelho. Ele fez isso no Parque Rogério Piton Farias, hoje chamado de Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, em Brasília. No site da Igreja da Área Brasil vocês podem encontrar a íntegra do texto dessa oração dedicatória. E é muito interessante a gente saber que nosso país foi abençoado por um apóstolo do Senhor, com todas as chaves do sacerdócio, para o estabelecimento do reino de Deus aqui. Então, veja que coisa interessante, né? A gente pode pensar, mas para que eu vou querer saber a história da igreja em Brasília? Tem coisa aí que é importante para nós. Assim como em todos os locais, né? Apesar de que essa oração foi feita somente aí, mas as histórias de cada local são importantes para nós, porque são nossos irmãos e somos também parte dessa grande história. 9 de janeiro de 1983 é a data da criação da Estaca Brasília Alvorada, a primeira do Distrito Federal. E em 1º de julho de 1985 foi criada a Missão Brasil-Brasília, tendo o irmão Demar Stanícia como o primeiro presidente. Eu espero agora estar falando certo o nome desse irmão. Eu já mencionei o nome dele em outros vídeos, acho que no vídeo sobre o Acre, o Amazonas, e infelizmente errei a pronúncia, eu acho que até a escrita também do nome dele, mas eu acredito que agora estamos acertando. Agora uma sequência de criação de estacas. 17 de dezembro de 95 foi criada a estaca Brasília Brasil. É quase um trava-língua isso aqui, viu? A estaca Brasília Brasil Taguatinga. 30 de novembro de 97, a estaca Brasília Brasil Norte. Em 17 de setembro de 2006, a estaca Brasília Brasil Ceilândia. Chegando a períodos mais recentes, em 2 de abril de 2017, o presidente Monson anunciou que seria construído um templo em Brasília. Seria o 10º templo do país, né? E está cada vez mais perto a gente ter esse templo aí, que não é só dos brasilienses, do pessoal do Distrito Federal, não é só do pessoal do Centro-Oeste, é um templo de todos nós, né? Eu imagino que todo brasileiro vai ter orgulho de ter na capital do seu país um templo do Senhor dedicado. Esse templo teve a abertura oficial da terra, né? Uma cerimônia que incluiu a dedicação do terreno no dia 26 de setembro de 2020, já durante a pandemia, né? Foi um evento muito bom, todos os membros da presidência diária, suas esposas estiveram aí, muitos líderes governamentais também, e o presidente Adilson de Paulo Parrella, presidente da Área Brasil, foi quem proferiu a oração dedicatória do terreno e quem deu seguimento, que deu início à
construção simbólica, né? Com essa abertura de terra, com as pás e tudo isso. Eu acho que esse foi um dos maiores privilégios que esse irmão teve, servindo na presença diária, né? Tá aí na abertura de terra do templo na capital do seu país. Vamos agora para as fotos. A gente tem aqui a primeira presidência do ramo de Brasília, composta inteiramente por membros locais. No centro, o irmão Ângelo Perillo, que era o presidente do ramo. Ele estava ladeado por Ciro Ludgero, o primeiro conselheiro, à sua esquerda, e à direita o irmão Manuel Guido, o segundo conselheiro. E aqui vocês podem ver duas imagens muito interessantes do início da igreja em suas primeiras reuniões no Distrito Federal. Nessa foto do canto superior esquerdo, vocês podem ver membros da W3 Sul, onde eram feitas algumas das primeiras reuniões públicas da igreja. Está destacado aí em verde uma plaquinha que dizia algo tipo Igreja de Jesus Cristo, os Mormons, reuniões aqui, né? Indicando que esse era o local de reuniões da igreja. E na imagem do canto superior direito, a gente tem os membros reunidos numa piscina na base aérea de Brasília, em 62. Eram feitos alguns batismos aí, né? Na piscina da base aérea de Brasília. Vejam que coisa tão interessante, né? Eu mesmo não imaginava que era uma piscina da base aérea que eles usavam, não sempre, mas usaram em alguns momentos, como pia batismal. Essas três fotos aqui são muito curiosas. Como eu mencionei há alguns minutos atrás, a construção da primeira capela foi muito diferente de como é hoje em dia, né? Porque tinha os missionários construtores. Como era isso? Eram jovens adultos da igreja, né? Que serviam uma missão de tempo integral, mas a maior parte do seu tempo era dedicado à construção. Apesar de que eles também pregavam o evangelho em algumas horas. E os missionários de ensino, às vezes, também trabalhavam na construção, ajudavam, né? Então tinha uma mão ajudava a outra. Nessa foto aqui, ao meu lado, tem uma placa indicando que esse local era de propriedade da igreja. Na foto aqui no canto superior esquerdo, tem o missionário Cláudio Bueno, um dos missionários construtores, na frente de uma cabana que era o abrigo dele. Eles moravam em cabanas, esses missionários de construção. Cabanas que ficavam no terreno em que eles estavam construindo. E nessa foto aqui acima de mim, vocês podem ver a cabana dos missionários, uma coisa bem aberta, né? Para ver até as roupas aí estendidas, eu acho. E no fundo, construindo o que se chama de edícula de madeira. Uma edícula é uma pequena casa, um pequeno templo, que dava apoio à construção. Então, isso nem era ainda a capela. Vejam como era tudo, é coisa parecida de outro mundo, né? E era aberta assim, essa cabanazinha. É tudo bem estranho a forma como eles viviam, né? Ainda bem que isso mudou. Mas eu imagino que também foi um período de muitas provações e de bênçãos, consequentemente. Aqui duas fotos com o presidente Kimball. Nessa primeira aqui, mais à esquerda, é uma foto da Capela da Asa Sul, em 21 de novembro de 67. O presidente Kimball ainda era do Coro dos Doze, né? Ele estava tocando piano com Paulo de Oliveira Lima, que estava cantando hino Comigo Habita. E essa mocinha, essa menininha é Rosemary Guido. Na segunda foto aqui, mas do centro para a direita, essa foto é da Capela da Asa Sul também, no mesmo dia, 21 de novembro de 67. E vocês podem ver, da esquerda para a direita, Lloyd Hicken e Alice Hicken, Jason Souza, Lindamir Souza e Camila e Spencer W. Kimball. E duas fotos agora dessa primeira capela, né? Vocês podem ver na foto mais à esquerda o presidente do ramo Brasília, Jason Souza, com seus conselheiros Manuel Guido e José Pedro Pradeira, e na outra foto os membros de Brasília na frente dessa capela da Asa Sul. Essas fotos são de aproximadamente 68 ou 69 por aí. Essa foto não representa com muita clareza ou exatidão o momento da oração dedicatória do Brasil, no 12 de outubro de 80, mas porque ela tem uma visão de fora, né? Uma visão externa de pessoas chegando, se reunindo ao redor do presidente Ezra Taft Benson, que foi quem fez essa oração dedicatória.
Mas aí a gente pode ver como era esse parque, né? Como eram as árvores nesse momento, as pessoas como estavam vestidas. Tudo isso é bastante interessante e é um retrato, sim, também desse momento tão especial e sagrado. Que é uma foto bem recentezinha, né? Vocês podem ver a presidência da área Brasil, à direita do quadro com a imagem do templo, as suas esposas e outros líderes da igreja no local. Essa foto é da cerimônia de abertura de terra do templo de Brasília, Brasil. Vocês estão vendo todo mundo de máscara, porque isso ainda era em 2020, né? Tava ainda forte a pandemia, mas mesmo assim foi feita essa cerimônia e o Brasil vai ser muito abençoado por causa desse templo. Então, amigos e irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi bastante aqui com esse vídeo, muitos detalhes sobre a igreja em Brasília. Eu não sabia, apesar de que eu já conheço a irmã Ludmila há algum tempo, acompanho o que ela faz de pesquisa, mas realmente esses detalhes eu não conhecia. É muito bom a gente ver como a igreja cresceu na capital do nosso país, né? No coraçãozinho ali do Brasil. Espero que vocês tenham visto os meus vídeos das semanas anteriores. Estão todos aqui no canal. Vocês podem ver eles facilmente. E espero que acompanhem nos próximos vídeos. Compartilhem isso com seus amigos, né? Eu imagino que vocês têm amigos em todos os lugares do Brasil. Então, sempre vai ter um vídeo aqui que você pode mandar para alguém. Muito obrigado e até a próxima semana.